Saulo, qual a característica desse volante aí que o Paysandu tá precisando? Aquele com mais cara de pitbull, pegador, aquele que vai fazer a transição? Como é que tu enxergas essa necessidade do Paysandu desse meio-campista que vem aí? Olha, se a gente pegar o elenco do Paysandu hoje, Henrico, Brian Macapá e o Pedro Henrique. Esses 3 jogadores têm características mais defensivas do que de saída para o jogo. Dito isso... O Libonati está entrando lá também. O Libonati é um zagueiro volante que também vai defender, né, antes de atacar, pelo menos em tese. O Caio Melo é o tal segundo volante que sai, às vezes até como um meia encostando no Marcinho, né, chegando como homem surpresa na área. Dito isso, eu não iria ao mercado. O que eu faria, Eliane? Veria como o Matheus Vargas vai se comportar. Rapaz, tava nem lembrando na estreia da Série C. Ele já está liberado, agora tem um protocolo aí de questão ligamentar, né, do ligamento cruzado. Ele fez uma cirurgia em setembro do ano passado, se eu não estiver enganado. E o Matheus Vargas, se tiver com 60% da sua força, ele chega para ser titular, na minha ótica, do lado ali do Pedro Henrique e sendo uma espécie de assessor, positivamente falando, do Marcinho. Será que o Paysandu está contando com o Matheus Vargas, né? Essa porque é uma diante do discurso do Maia... Se o Matheus Vargas está a fim de jogar no Paysandu ainda. Falando de mercado, aí resta saber o Matheus Vargas bem. Para mim é titular, né? É um excelente jogador. Agora a dúvida é se ele vai ficar, se ele quer ficar, e outro se o Paysandu está contando com ele, até pelo aspecto físico também, né? E sobre o ponto, Eliane, essa questão do aspecto físico, ela é fundamental, o cara saber tratar a bola, tá? A gente começa a gostar de futebol por gostar da bola, não de saber jogar sem ela. Isso é um ponto universal, muita gente esquece. Mas sobre o ponta, tomara que seja um cara que atue pelos dois lados, né? Independentemente se é canhoto ou destro. Se for ambidestro, melhor ainda. Agora, o Paysandu precisa de opções. A Série C, ela tem semanas cheias, mas é um campeonato pesado pela falta de estrutura, gramados pesados, enfim, jogadores que às vezes não se cuidam, e tomara que venham atletas de preferência. Se forem jogadores bons, ótimo, acho que façam mais de uma função, entendam essa nova filosofia do clube e também do próprio Júnior Rocha. Só arredondando a informação aqui, a lesão do Vargas foi em julho. Então isso quer dizer que já completaram 8 meses. Mas o protocolo ele é a partir da cirurgia, né? Pois é, esse protocolo hoje, antigamente eram 6 meses. Hoje esse protocolo ele varia de 9 meses até 1 ano, tá? De recuperação. E aí entra um detalhe importante. De que maneira eu vou poder contar com aquele atleta? Porque óbvio que tem todo esse trabalho aí que o Paysandu tem nos bastidores, seu departamento médico muito qualificado, mas é um jogador que pode voltar com algum problema ali, correndo risco de problemas musculares, e não seria o caso dele apenas. O Neymar fez cirurgia do joelho, ele teve problema muscular. O Ganso, muita gente diz que o que jogou a carreira do Ganso lá para baixo foi essa lesão de LCA. Então vem essa dúvida, que Matheus Vargas vai voltar para o Paysandu. E hoje, claramente, o Paysandu está com um time que basicamente exige que todo mundo esteja muito bem fisicamente. É algo que a gente destaca muito na equipe do Júnior Rocha hoje. Então, para não destoar, você precisa ter jogadores que estejam 100% fisicamente para entregar na partida, muitas vezes mais até do que taticamente, mas fisicamente para lidar com a correria e um pouco mais. Agora, esse próximo jogo do Paysandu, que já foi falado, né, que o Júnior Rocha vai ficar com uma equipe alternativa, né? Vai fazer modificações, por aí. Ele vai ficar em Belém, inclusive. Nem sequer vai acompanhar. Vai ser muito importante para ser o divisor de águas para pensar em mercado. Para você ver o que tem ali, o que está fora, digamos, do centro, né? Da titularidade, e saber o que você tem para utilizar para a sequência da temporada e o que você precisa trazer. E eu acho que o Vargas ele está sendo visto como um bônus naquele. Se ele voltar como ele estava, excelente, mas caso não, tem que ter outra peça. Falando em peça, o Paysandu ganhou uma peça no setor defensivo e que já está regularizado. Eu acredito até que deva entrar como titular nesse jogo da outra terça-feira contra o Guaporé pela Copa Norte. E esse jogador é esse aí que a gente vai colocar na tela para você da reportagem do DOL. Bruno Bispo já está regularizado e a estreia já pode ser na Copa Norte. Pelo que o Paysandu tem e pelo que o Paysandu não tem, se o Bruno Bispo jogar algo semelhante ao que ele já jogou aqui em Belém, quando esteve pelo Remo,
eu vejo o Bruno Bispo como um titular da zaga jogando pelo lado esquerdo junto com o Castro. Lado esquerdo, que pra mim, Saulo, hoje o Paysandu tá precisando. Tem o Yarley, que pra mim está em um processo de amadurecimento, né? Ou seja, pode acrescentar mais um pouco mais pra frente, ainda vejo algumas instabilidades. E se o Bruno Bispo chega bem para fechar o lado esquerdo, tendo o Castro pelo lado direito, o Paysandu vai conseguir se organizar defensivamente. Em um ponto que para mim hoje ainda é instável no Papão. O lado esquerdo, ali o zagueiro, o Yarley especificamente, jogando no time do Júnior Rocha. E antes que a corneta cante, ele pode jogar de lateral esquerdo também. Exatamente. Não, no meu time, o lateral esquerdo, ele primeiro defende. Se der para atacar, ótimo. O Bruno Bispo, ele ocupa 2 corredores. Ele jogou pode de volante no Remo também. Ele pode fazer uma zaga pelo lado esquerdo, jogando com um defensor destro, ou ele pode ser num esquema até com 3 zagueiros, aquele cara saindo ali com o pé canhoto, cabeça erguida, não deixou saudades no Remo, teve uma passagem ok. Agora, eu já até falei isso na Rádio Clube, não sei se junto com a Liane, no contexto de Série C, pelo poderio financeiro do Paysandu, que não é alto hoje, o Bruno Bispo é um cara acostumado com camisas pesadas, com time de massa, cobrança, conhece futebol paraense, pode chegar, encaixar, não sei se como titular e reserva, e se a gente for pegar, não sei se eu estou desinformado, ele será o primeiro zagueiro canhoto do Paysandu, que pode ser muito interessante para 2026. Comentamos isso, inclusive.